O Tribunal Superior Eleitoral anunciou hoje que pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. O pedido foi aprovado em plenário por unanimidade e tem como foco a investigação das declarações do presidente da República sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral do país. O TSE também aprovou na mesma sessão a abertura de um inquérito administrativo no âmbito do tribunal para apurar ataques à legitimidade das eleições. A proposta partiu do corregedor eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, que, segundo informações, teria marcado encontro com o ministro Alexandre de Moraes para tratar do assunto. Serão investigadas nesse inquérito as infrações como corrupção, fraude, conduta vedada a agentes públicos, abuso de poder político e econômico e propaganda fora do período de eleições. Ao apresentar seu apoio à proposta, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, abre aspas, com a democracia não se brinca, não se joga, fecha aspas. Mas é um democrata, né? Não, eu acho que um dos primeiros lugares onde o brasileiro ouviu a palavra juristocracia foi aqui no Radar da Mídia. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que começou a falar sobre isso no Brasil. Não foi a única, não. Várias pessoas falaram sobre isso. Sempre chama atenção que eu fiquei fascinado quando vi a doutora Ludmila Grilo falando a esse respeito, que era uma coisa que eu já me chamava a atenção há muito tempo. Mas eu acho que o espectador do Radar da Mídia, quando eu comecei a falar sobre juristocracia, quando a gente falava sobre essa elite juristocrata governando o Brasil, eu acho que aqui no Radar da Mídia foi um dos primeiros lugares que a gente começou a falar sobre isso. E tem mais de um ano, e eu acho que as coisas não tinham chegado ainda a esse nível tão evidente, a ponto de uma jornalista... É porque é difícil separar, com o caso da Eliane Cantanhede, é difícil separar o que é má fé da burrice, porque elas caminham em grandes doses, lado a lado. Então eu sempre tenho muita dificuldade, na maioria dos jornalistas brasileiros. Eu não sei se ela o chamou de estadista, reconhecendo que de fato é ele o chefe de Estado do Brasil, ou se ela o fez porque ela não sabe o que é um estadista. Eu não sei. Eu gostaria até de perguntá-la. Mas, veja bem, os senhores aqui sabem que eu sempre sou eu sou um legalista. A essência da minha família é uma essência legalista. Desde o meu bisavô, general Euclides, até meu avô, general Figueiredo, sempre foram muito legalistas. Né? Meu avô se recusou a permanecer no poder por mais tempo e devolver o Brasil aos civis, porque essa era a lei, essa era a Constituição. Cumpriu a Constituição desde o início. Então, minha família sempre foi uma família com um apreço enorme às instituições, à democracia liberal. Eu sempre explico, tem um curso onde eu falo da importância de onde surgiram as instituições americanas que serviram como farol para as instituições das democracias ocidentais. Eu sempre falo aqui, muita gente fica chateada, a gente tem as pessoas aqui mais aguerridas aqui, que falam de artigo 142, eu sempre falei que isso era uma bobagem. Sempre fui contra qualquer tipo de ação das Forças Armadas, sempre fui contra qualquer ação do presidente que fosse contra a ordem institucional. Não apoio e não apoiaria qualquer ação ditatorial. Mas eu fico pensando, às vezes eu fico me colocando na cadeira do presidente Bolsonaro. O que você faz numa situação dessas? O TSE, cuja presidência e outras 2 cadeiras das, sei lá, 9, 8, é composta justamente por integrantes do STF, manda o STF... Como é que é a notícia, Ítalo? Lê de novo aí o título da notícia. O TSE pede que STF investigue Bolsonaro por supostas fake news. Olha quanta coisa errada que tem aí. O TSE, que deveria ser um órgão isento do processo eleitoral,
mas que é composto, se eu não me engano, são 3 cadeiras dos ministros do STF, inclusive a presidência, pede ao STF que investigue. O STF não é um órgão de investigação. Pelo menos não era. Pelo menos na Constituição. Pelo menos segundo a Constituição. Que investigue, ou seja, a galera do STF pede ao próprio STF que o STF faça uma coisa que constitucionalmente ele não pode fazer contra um candidato que o próprio TSE deveria ser isento. Então eu olho um troço desse e falo assim, porra, é difícil manter a ordem institucional assim, né? É difícil. O que eu faria numa situação dessa? Eu não sei. Por isso que eu não sou presidente. Mas é difícil. É isso aí. Bastante é que eu queria só chamar a atenção o seguinte, é que há um problema do que o Paulo está dizendo, que isso devia ser encaminhado à PGR, né? E eles, eu não sei se eu não sei se o TSE tem que ficar fazendo pedido de investigação contra candidato. Eu não sei, eu acho que não. Eu tenho que fazer uma comparação com a Suprema Corte Americana, porque aqui não existe tribunal eleitoral, que é uma excrescência. Essa porcaria tinha que acabar amanhã. Se eu fosse fazer PEC, era PEC para acabar com o TSE, pô. Não tô falando antes que, meu Deus, Paulo tá defendendo coisas antidemocráticas. Não. Tô falando que alguém deveria seguir o caminho institucional para acabar com essa porcaria desse TSE. Mas já que existe esse troço, tanto ele quanto a Suprema Corte não deveriam se manifestar a respeito de candidatos. Ora, você imagina se o tribunal é um tribunal. Já que é um tribunal, ele tem que se permanecer isento. No momento que ele se manifestasse contra um dos candidatos, ele estaria prejudicado, estaria impedido. Tem um conflito de interesse para ele julgar qualquer coisa referente às eleições que envolvem esse candidato, pô. Agora, eu tenho que fazer o paralelo à Suprema Corte Americana. É absolutamente impensável que pega a Sotomayor, a mais ativista de esquerda das juízas da Suprema Corte Americana, se não me engano, indicada pelo Obama. A mais. Ela seria incapaz de cogitar dar uma declaração contra um candidato. Mas cogitar, assim, não, vou dar uma declaração. A Ginsburg, que morreu, Ruth Ginsburg, que morreu no ano passado, a velhinha, que era queridona da esquerda, ela era mais, falava assim um pouquinho mais, mas não chegava nem perto de dar uma declaração desse tipo. Aqui, no Brasil é uma esculhambação danada. Todo mundo fala, um monte de ministro dando opinião sobre o tribunal, o Gilmar Mendes fazendo chacota do povo, dizendo que é balela, uma pauta pela qual o povo está nas ruas e que o Congresso está apreciando. Então fala assim, quem que está causando ruptura institucional? Esses caras que não sabem se representar. Aí, claro, óbvio que numa situação dessa, a jornalista doidinha vai chamar o ministro-chefe de Estado, de estadista. Claro, numa confusão dessa, a menina que já não é muito brilhante, na cabeça dela, o cara é o estadista. E palmas para o estadista, porque ela não tem ideia de como é que as instituições têm que funcionar. Ora, na cabeça dela, a grande ameaça à democracia é o Bolsonaro. Nessa salada inteira, o único cara que não fez nem o que ele deveria ter feito constitucionalmente. Porque acho que o presidente Bolsonaro se furtou em defender a Constituição em diversos momentos do seu mandato. E permitiu que outros poderes interferissem nas atribuições que são exclusivas dele. Mas esse cara que não cumpre nem os poderes pelo qual ele... que não exerce nem os poderes que ele tem constitucionalmente, esse cara é a ameaça à democracia. Enquanto essa salada institucional que eu acabei de relatar agora, ora, essa é livre. É livre. E eu volto a dizer, não tem ninguém que... Ítalo e seu Sepúlveda, vocês já me viram defender alguma coisa aqui que não fosse absolutamente legalista e institucional? Ora, meu Deus, eu defendo até a anulação do processo do Lula, porque eu considero que é legal e constitucional e correta, apesar de ir contra os meus interesses políticos. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Perfeitamente. E apesar do público odiar que eu fale um troço desse, mas eu sou um escravo da realidade.
Agora, um tipo de coisa dessa não dá para aceitar. Desculpa se você puder ter te cortado, mas é porque não é que tinha que enviar notícia, pedir a PGR para apurar. Não tem que pedir ninguém a nada, tem que calar a boca e apurar o resultado eleitoral. De preferência com a transparência, de preferência não. Caso a PEC seja aprovada, com transparência e publicidade à população. TSE não tem que ficar pedindo apuração. O que é isso? Que maluquice é essa? TSE tem que calar a boca e cumprir o seu papel de tribunal eleitoral e acabou, pô. Eu até já estudei opiniões de professores aqui da USP sobre o artigo 142. É uma discussão muito grande, mas não se pode dizer que o artigo 142 é inconstitucional, porque ele está na Constituição. Só estou dizendo isso, né? Não, o que é inconstitucional é a interpretação que é absolutamente equivocada. E não adianta. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Agora que o artigo permite às Forças Armadas um poder moderador. Não, isso não. Mas eu nunca defendi isso. Não é o senhor que defende isso, não. É só porque é uma sandice o sujeito achar que... E aí eu tenho que ser originalista, porque eu defendo que uma interpretação constitucional tem que ser originalista, então eu tenho que voltar e falar assim, qual era a intenção do Constituinte Legislador de 88? Eu falar assim, repara, ele estava saindo de um governo militar, de anos de um governo militar. Os constituintes eram absolutamente contrários ao regime militar. Aí o sujeito quer me convencer de que estes constituintes colocaram na Constituição uma lei que a interpretação correta dessa lei é dar o poder, que no final das contas são as Forças Armadas que decidem tudo, e que elas são poder moderador. Desculpa, não dá. Com Data Vênia, doutor Ivis Gandra, todos os outros que já tentaram defender essa tese. Não cola, pô. Não cola. Agora, claro que o artigo está na Constituição, basta abrir o livro e ver se está lá.